Hoje eu vou falar sobre o novo Space Jam, Um Novo Legado. Eu gosto muito do primeiro filme, o filme que saiu aqui no Brasil em 97. Eu fui assistir no cinema, eu adorei, revi algumas vezes depois, né, continuei gostando muito, e já revi esse ano. Então é aquele filme que tem uma memória afetiva muito boa, né, e continuo gostando muito. O Michael Jordan não é um ator, né? Então não tem nada assim demais na atuação dele, mas também não acho que atrapalhe. Pelo contrário, acho que tem carisma suficiente para fazer uma mistura legal com os Looney Tunes e conseguir sustentar o filme, né? 25 anos depois, 24 aqui pra gente, né, no Brasil, chega esse novo Space Jam com o LeBron James e a turma do Looney Tunes. É aquela coisa, a gente espera uma fórmula parecida, né, divertida, vai que dá certo. O filme estreou sendo muito criticado, né? Eu li algumas críticas, fui desanimando com algumas coisas que diziam que tinha no filme, mas não fui ver no cinema, não estou indo ao cinema por conta da pandemia, então esperei liberarem na HBO Max. E ontem eu assisti, né? Então a pergunta é: o filme é tão ruim assim? Não, não é tão ruim assim. É muito pior. É algo horroroso, algo detestável, assim, é uma das piores coisas que eu já vi, sem exagero. O LeBron James, né, o astro do basquete, ele não é ator, então eu não vou culpá-lo por uma das piores atuações da história do cinema. Mas ele também não tem nenhum carisma, né? E isso atrapalha de verdade, né? A família dele, a esposa e os filhos, eu achei que era a família deles de verdade, porque como ninguém ali atua bem, achei que não eram atores de verdade, né? Enfim, mas não, quando você descobre que são atores, tudo fica pior. Tem um momento que o LeBron faz uma piadinha no filme que ele fala, atletas atuando não dá certo. No caso dele, né, já meio que uma piada sabendo que não teria uma atuação boa. Mas isso nem seria, assim, o principal problema, né? A história do filme, usando aqui história porque eu não consigo pensar num termo melhor para usar, é a seguinte: o filho do LeBron não é fã de basquete como o pai. O negócio dele é criar jogos de videogame, né? É claro que o pai não é muito fã disso, quer que o filho jogue basquete e tal, o que vai dar em todo aquele drama familiar que a gente já conhece do astro mundial que não consegue lidar com um filho diferente, enfim, aquela história que já foi vista várias vezes, né? Até que o garoto é sequestrado por um algoritmo, uma inteligência artificial, ou sei lá exatamente qual o termo usar nesse caso, né? Que é vivido pelo Don Shadley, que não sei exatamente a pronúncia, mas é um ótimo ator que está numa atuação extremamente caricata e artificial, sem trocadilhos, né? Ele sequestra o filho do LeBron James e o LeBron precisa formar um time de basquete, né? E vai atrás da turma do Looney Tunes, né? Já que está num outro mundo também. O LeBron vai para outro mundo e tem que ir atrás da turma do Looney Tunes para formar esse time, para enfrentar um time formado também por inteligências artificiais que inclusive pega talentos, né, inclusive da NBA e da WNBA. Né? A trama descrita assim é razoavelmente parecida com a do primeiro filme, tá? Mas é só isso. Nada, praticamente nada é engraçado, tá? E o filme tem uma quantidade de referências assim absurdas, exageradas. Parece que todos os personagens da Warner têm que aparecer no filme para fazer uma ponta. Sabe-se lá por quê, não contribui nada para a história. Pelo contrário, distrai. E fora que um monte de criança certamente não vai reconhecer. Sim, tinha as principais, como Harry Potter, Batman, Mulher Maravilha. Tem um monte de situações absurdas. Então o negócio assim é insuportável. E aí, no tal do jogo de basquete, né, que é formado pela plateia de todos os personagens da Warner, você não sabe se olha para o jogo ou se olha para a plateia, porque tem 500 mil referências assistindo o jogo. Ou talvez a plateia esteja ali justamente você olhar para a plateia e não olhar para o jogo para perceber que aquele jogo não faz o menor sentido. Isso por quê? Porque o jogo, na verdade, não é um jogo de basquete convencional. Eu nem esperava isso dentro de um mundo dos Looney Tunes, né?
mas é um jogo de basquete que as regras seguem as regras de um game criado pelo filho do LeBron. Só que o game também a gente nunca sabe as regras dele. Então fica um jogo sem regras, sem lógica, sem sentido, confuso e a gente não entende nada, tá? Então, se a gente não entende nada, não dá pra ter emoção. É óbvio que eu não espero muita lógica num filme do Looney Tunes, mas dentro daquele universo, o filme precisa seguir certas regras para se tornar minimamente interessante. Então, em determinado momento, alguém faz uma cesta com estilo e a cesta vale mais de 100 pontos. No outro determinado momento, um time faz ponto, ao outro vilão, que é o dono do jogo, né, no caso a inteligência artificial é o dono do jogo, ele tira os pontos que foi feito. Por que, que ele tirou? Porque ele pode. Porque ele é o dono do jogo e ele pode tirar. Aí você pensa, por que, que ele não tira todos os outros pontos para não dar chance do adversário ganhar? Então é aquilo, né? As regras do jogo, as regras do roteiro, as regras de tudo vai se alterando para tentar deixar o negócio mais emocionante, né? Então, assim, o filme não tem nenhuma graça, tem atuações horríveis, é confuso, não se entende praticamente nada das cenas de ação e tem um papo chatíssimo sobre computador, sobre inteligência artificial e blá blá blá. Assim, uma decepção gigantesca, um filme assim detestável.